Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Junior Costa e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra fazer a resenha do livro Os Óculos de Edgar. Eu acho que assim, eu não sei pronunciar em alemão, tá? Enfim, pra quem me acompanha aqui sabe que eu adoro livros que falem sobre esse período da nossa história. Não só sobre a primeira, mas também sobre a segunda, sobre os regimes totalitários. Eu acho muito interessante. Eu acho que tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Então, ler esses livros eu acho que é uma boa pedida. Bom, esse livro aqui ele foi publicado pela editora Intrínseca e foi escrito pela Thaisa Frank, que ela é professora e filósofa, formada em filosofia, e ela também trabalha como ghostwriter, que pra quem não sabe, são aquelas pessoas que são contratadas, geralmente por editoras, enfim, pra terminar obras, livros únicos ou séries, já que o autor morreu, né? Eu acho que eu não leria, não sei, um livro escrito por um ghostwriter, tipo, relacionado à continuação, lógico. Porque minha cabeça ia ficar acusando sempre de que você não tá lendo a obra original, sabe? Mas como esse livro aqui de fato foi escrito por ela, eu quis dar uma chance. O livro tem como pano de fundo a ferramenta que foi utilizada pelos nazistas chamada Operação Postal. O que as pessoas não sabiam é que as cartas que eram enviadas para os bunkers, né, para os escritórios alemães, chegavam até as mãos de poloneses, de holandeses, que eram então capturados por nazistas e que eles tinham um certo conhecimento de leitura e escrita, e eles ficavam encarregados de responder essas cartas. E eles eram forçados a responder do tipo que soasse como um período, como um lugar que estava acontecendo coisa boa, por exemplo, que Auschwitz era um lugar bom, que era um lugar agradável, em que as pessoas podiam ir lá, que ia ter comida, abrigo e tal, para obviamente mais pessoas irem para esses lugares para serem exterminadas, porque a gente sabe que muita gente foi exterminada nesses campos de concentrações, poucas pessoas sobreviveram, mas enfim. Logo aqui no início do livro, a gente vai ter alguns textos introdutórios, né, da autora falando sobre o período em que foi baseado o livro, falando sobre a ligação que Hitler tinha com o ocultismo e com a astrologia, que fala que ele entrava em contato com astrólogos e, entre aspas, falando assim de uma forma bem porca, ele se baseava no movimento dos astros, na lua, nas estrelas, para então aplicar isso nas suas táticas de guerra. Eu achei isso um tanto quanto curioso. Vai falar também sobre a publicidade, né, que a gente sabe que isso foi bastante utilizado para enaltecer a imagem dos líderes, né? Isso não só no nazismo, mas no fascismo, no stalinismo, enfim. Também vai falar sobre o Martin Heidegger, que foi um filósofo na Alemanha. Ele trabalhou até 1933, porém, por ele ser filósofo, ele ali de forma implícita tentava, enfim, ele impunha ali sua filosofia, né, relacionado à solução final, que foi uma operação, digamos assim, um plano nazista, que eles, enfim, queriam colocar em prática ali durante a Segunda Guerra, porém, aquilo não agradava totalmente as pessoas que estavam ali, enfim, com ele não agradava todo mundo, então ele meio que, enfim, ficou de saco cheio, pegou o beco, né, como a gente diz aqui. Ele saiu, foi embora, porém ele não dedurou o partido nem nada do tipo, ele ficou no cantinho dele, mas não se envolvia em nada do gênero. O romance, de fato, aqui do livro, ele vai se basear nesses personagens e vai aplicar na ficção. Eu achei isso muito interessante, mas eu acredito que muita gente pode achar isso um tanto quanto egoísta da parte da autora, enfim, colocar personagens que já existem na história, né, que já existiram no romance, na ficção dela, mas enfim, eu achei isso bacana. O livro ele começa com Martin Heidegger, esse filósofo, ele tá ali, enfim, tendo alguns devaneios na sala dele e o óculos dele quebra. E ele lembra que ele tem um amigo, um oculista, o Usher alguma coisa lá, porque eu não falo em alemão. E, enfim, eles lecionaram juntos na universidade, porém faz muito tempo que eles não se vê. Por motivos da vida, eles foram, enfim, separados. E ele resolve mandar uma carta, junto com a armação do óculos dele, para a Alemanha, que ele sabe que o amigo dele morava na Alemanha. Ele está em Paris. O que ele não sabia, e eu acho que isso não vai ser, enfim, spoiler, é que o amigo dele está no campo de concentração, porque o amigo dele era polonês. A partir daí, a trama vai começar a se desenrolar. A gente vai passar a acompanhar a vida dos escribas, né, que é dentro desses complexos, que são os lugares responsáveis pelas respostas das cartas. Eram minas abandonadas, onde tinha 50, 60 pessoas estrangeiras que ficavam responsáveis para, né, responder essas cartas. O problema é, quando a chancelaria, enfim, quando os poderosos chefões ali alemães souberam dessa carta do Heidegger e como ele tinha uma certa influência, eles automaticamente botaram a responsabilidade nas costas dos escribas, né, do complexo, para responder, né, para ficarem então a cargo de responder a carta do filósofo de uma forma que deixasse transparecer que estava tudo bem e que o próprio Usher, né, que o próprio amigo dele estivesse respondendo a carta.
E aí a história vai começar a andar. A gente vai acompanhar também a nossa protagonista, a Ellie. A Ellie, ela tinha mãe ariana e pai polonês. Então ela meio que ficou ali entre a cruz e a espada, porém ela acabou ingressando na resistência alemã. E aí, por ela ter meio que um sangue polonês, digamos assim, ela vai ajudar estrangeiros, né, assim, no que ela pode, em se tratando de alimentos, de roupas, enfim, ela ajuda alguns a atravessar a fronteira para a Dinamarca e tal. E a história do filósofo com a história desse pessoal do complexo vão se interligando aos poucos. Nesse livro aqui não vai ter o Hitler propriamente dito enquanto personagem, ele vai ser meio que uma imagem que paira toda a história, assim como a própria guerra, né? A história, o período da guerra que passa nesse livro, a Alemanha já está meio que perdendo as forças e as consequências disso por exemplo, para os civis é muito grande, né? Poderia acontecer uma catástrofe. E se o Eided descobrisse que o amigo dele estava no campo de concentração, ele meio que, os alemães tinham medo de que ele pudesse botar a boca no trombone e falar, ó, a Alemanha tá encobrindo extermínio em massa, aquela coisa toda. Então houve uma preocupação da chancelaria quanto a isso, por isso que envolveram o pessoal do complexo. O leitor mesmo é um morador, digamos ali, do complexo, porque a maior parte da história vai se passar dentro desse complexo. A gente se torna um morador dali, a gente vê o dia a dia, a gente acompanha o desenrolar dos fatos, mas pro final do livro a gente vê, a gente conhece um pouco da história de cada um dos personagens ali e como eles chegaram até esse lugar. O livro ele tem vários facsímiles de cartas que foram então catalogadas pós Segunda Guerra de pessoas, enfim, de guetos, pessoas que estavam do lado de fora e que mandavam cartas para os familiares, coisas do tipo procurando mãe, procurando pai, procurando irmãos, namoradas. Enfim, é muito triste porque a gente vê que muita gente morreu sem saber o que estava acontecendo, sem obter uma resposta. E eu acredito piamente que o objetivo da autora, ao escrever esse livro, era na verdade uma forma de se redimir pelos erros dos alemães, ou pelo menos prestar uma homenagem às pessoas que foram exterminadas nos campos de concentrações. E assim, cada carta é cada uma pior do que a outra. Esse livro aqui, como muitos nunca conseguiram, me deixou com uma lagriminha no canto do olho. A última vez que eu fiquei meio emocionado, digamos assim, lendo o livro, foi com a leitura do Menino da Lista de Schindler, que já tem resenha aqui no canal, vou deixar lá embaixo, que se tornou um dos livros favoritos da vida, né, pra mim. Esse livro aqui, ele cumpre bastante seu papel. Não é um livro que o leitor vai ter que esperar situações mirabolantes, coisas acontecendo a todo momento. Não, é um livro que vai se tratar especificamente da Operação Postal dentro do romance, sabe? E o final do livro é de quebrar o coração, porque, enfim, nem todo mundo sobrevive. Depois que a Alemanha perde a guerra, as consequências para todo mundo enfim, é quase sem escapatória. Mas enfim, é um livro muito bacana, é um livro que tem capítulos curtos, a escrita da autora ela é muito fluida, você vai se pegar querendo saber o que vai acontecer com esses personagens e, não sei. Enfim, se vocês já leram esse livro aqui, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, clica no gostei, se inscreva aqui no canal, caso você tenha chegado até aqui, e me siga nas redes sociais que estarão todas lá embaixo. É isso, até a próxima, tchau!